53. No terceiro quadro, apenas 5 verbos apresentam anomalias. É aquilo que estávamos vendo com o professor Deck. Quais seriam esses verbos, então? Por, ir, fazer, dizer, trazer. Os demais têm conjugação regular. É claro. Vocês podem, assim, ver isso nos DVDs ou nos nossos livros e vocês vão ver que somente 5 verbos são irregulares aqui. Somente 5. Fazer. Era para ser fazerei, fazerás, fazerá, se fosse irregular. Mas houve aqui uma amputação do Z e do S, uma síncope, né? E assim o verbo trazer, dizer, dizerei, dizerás, e o verbo trazer, trazerei, trazerás, não se diz, trarei, trarás, trará. Então somente 5 verbos são irregulares aqui no terceiro quadro. TUIT 54. Somente 5 verbos têm conjugação irregular no bloco 2, isto é, no ângulo superior direito ASD. Ser, ter, por, vir e ir. Vejamos. Sim, vejam bem. Aqui o verbo ser devia ser ia, ias, ia, né? Mas é eu era, tu eras, ele era. Bem diferente. Desde o latim era assim. E do verbo ter, ora, não é eu tinha, tu tinhas. Seria eu tinha, tu tinhas. O verbo pôr, eu punha, tu punhas. Né? Aqui, vir, eu vinha, tu vinhas. Aliás, o verbo vir e ter estranhamente se imitam muito. Eu vinha, tu vinhas. Eu tinha, tu tinhas. Até aqui eles se imitam, né? O subjuntivo, eu tenho, tu tens. E aí, eu venho, tu vens. Que eu tenha, que tu tenhas. Verbo ter e vir, mesmo sendo de conjugações diferentes, é interessante observar. Eles se imitam, né? Então, eu vinha, tu vinhas, é o dos que são irregulares aqui, da mesma forma que o verbo ter, e o ir, que ele, vejam bem, tira o R, tira a vogal temática, aí desaparece o verbo. É que no latim, de quando em quando, apareciam 2 is, o radical era o primeiro i e o outro é o is, it, em latim, it, tinha 2 is, mas aqui no português ele ficou bem estranho aqui, né? Eu ia, tu ias, ele ia, até que adotou o ia, mas ali são só os morfemas. E o radical, onde é que fica? O radical formou crase, crase é fusão de 2 vogais idênticas. Os 2 is latinos passaram a ser um só. Então, aqui somente 5 verbos no bloco modo temporal. 2 são irregulares, são estranhos. E vocês viram por quê? Podem estudar nos livros que vocês vão ver isto. TUIT 55. O verbo diagramado apresenta a lista de verbos abundantes que possuem 2 formas de particípio, a regular e a irregular. Exato, vocês veem, há muitos verbos que são assim, biformes no particípio, tem 2 formas. Afetar, afetado e afeto. Isso não está afeto a mim. E isto tem afetado a nossa firma. Então temos 2 particípios. Aceitar, existe aceitado e aceito. Interessante que esse aceito também pode ser presente no indicativo. Mas são particípios, particípio regular e particípio irregular, sintético, reduzido. Anexar, anexado, anexo. Abrir, abrido, aberto. E assim por diante. Corrigir, corrigido, correto. Imprimir, imprimido, impresso. E nós temos uma lista vasta desses verbos com 2 particípios. Só que há umas regras que orientam quando se usa o regular e quando o irregular. Umas regras que aconselham, e tem sido esse o hábito da nossa língua. TUIT 56. Vindo do verbo vir, é bivalente, pois pode ser particípio ou gerúndio. Como sempre, o particípio flexiona e o gerúndio não. É interessante. O diagrama, esse mini laboratório, é que chamou a atenção. E quantos professores, quantos doutores não se deram conta de alertar? De fato, o verbo vir, vindo, aqui nós temos esta forma para o gerúndio, e vindo para o particípio. Apenas que o particípio tem esse o final que cai no instrumento de concordância, ele flexiona. Que sejam bem-vindas, né? Que ela seja bem-vinda, né? Então, servindo, servinda, esse aqui é particípio. Estou vindo para
para casa, ou estou vindo para a escola, não sei, ou estou indo, é melhor, estou indo para a escola. Quando é gerúndio, é claro, o gerúndio é invariável e o particípio é variável. Por isso que está aqui, na coluna que acusa a variação, esse o. E no gerúndio não. Então, o verbo vir, ele tem a mesma forma para gerúndio e para particípio, aparentemente, mas na hora da aplicação, o particípio pode ter uma flexão aqui, vindo, vinda, vindos, vindas. Tweet 57. Os acentos gráficos na conjugação verbal normal são 10. Seguem a neopedagogia da acentuação objetiva e têm lugar fixo no diagrama, que é o que vamos observar aqui. E já adiantaram, sinalizaram, vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis, tá? Aqui, vendera, venderas, vendera, venderamos, vendereis. Aqui o desenho caiu um pouquinho fora, mas vocês sabem localizar. Vendesse, vendesses, vendesse, vendêssemos, vendesseis. Olha aqui, ó. Sempre segue as normas, a localização da acentuação objetiva. Vendemos, terminação fraca, a tonicidade iria para a vogal 2, semos seria, a tonicidade estaria no E2, mas temos que puxar para a vogal 3, a tonicidade, e se faz com acento, e aqui o circunflexo, né? E aqui também nós temos toda a explicação. Se não coloca o acento em venderíamos, ficaria venderíamos, como saiamos, né? E para que seja venderíamos, temos que puxar a tonicidade para cá. E este fato da acentuação acontece sempre nos mesmos locais. Aqui no bloco 2, no bloco 6, no bloco 7, no bloco 9 e no bloco 10. Ali que acontecem os acentos em todos os verbos regulares e irregulares. Tweet 58. O diagrama mostra que há verbos que trocam de conjugação. Passam da primeira conjugação para a segunda conjugação e da segunda para a terceira, ou da terceira para a segunda. Como funciona isso? Ninguém tinha observado isso. O mini laboratório é que fez com que se percebesse. Observem aqui o verbo ver, que é da segunda conjugação com a vogal temática. E aqui, claro, o sufixo mal temporal é a para toda a segunda conjugação, ó, e terceira também. Aqui no segundo quadro ele passa para a terceira conjugação. Por isso que, pessoal, não entende por que, se é do verbo ver, dizer quando veres o professor chegar, avisa-me. Quando veres não pode ser. É quando vires. Quando vires. Ó, quando vires. Mas vires não é verbo ver, que deve ser conjugar. Aqui, que deve se aplicar. É o verbo ver, mas no segundo quadro ele passa para a terceira conjugação, e assim há outros verbos. E aqui volta para a sua segunda conjugação, vogal temática e.